Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, duas histórias emocionantes e intensas ganham destaque, colocando Du e Viola em situações extremas. Primeiro, vemos Lorena, que toma uma atitude corajosa para proteger sua mãe e põe fim à manipulação de Edmilson, o pai abusivo. Já Viola, essa acaba se tornando vítima das obsessões de Mavi, caindo em um acidente e sendo mantida prisioneira pelo vilão, que a dopará para controlar sua mente. Lorena se transforma na verdadeira heroína da história, lutando com todas as forças para defender sua mãe Du das manipulações e abusos de Edmilson, o pai dela. Cansada de ver sua mãe sendo explorada, Lorena decide tomar uma atitude drástica, deixando claro que não permitirá mais o sofrimento de Du dentro de sua própria casa. Tudo começa quando Lorena descobre que Edmilson roubou o dinheiro que ela havia guardado no colchão do berço do seu filho. Esse dinheiro tinha um valor simbólico e importante para Lorena. Ela havia conseguido guardá-lo após chantagear os supostos pais de seu filho e de maneira discreta. O guardou ali com a esperança de que poderia usá-lo para garantir um futuro melhor para sua família. Quando ela descobre que o pai roubou a quantia, a raiva de Lorena atinge seu limite. Indignada, ela confronta Edmilson. "Você é um canalha, pai. Como pode fazer isso? O dinheiro que eu guardei para o meu filho, você roubou? Você não tem vergonha?", diz Lorena com a voz embargada pela indignação. Edmilson, com um sorriso cínico, tenta se justificar. "Esse dinheiro é meu também. Você não tem o direito de me acusar assim, garota." Lorena, no entanto, não se deixa abalar. Ela sabe o que está em jogo. "Você não é mais o homem dessa casa. Já passou da hora de você sair. Minha mãe não vai mais ser vítima de você", ela grita furiosa. Du, que tenta manter a calma diante da situação, intervém, tentando apaziguar o conflito entre os dois. "Lorena, calma, filha. Ele é seu pai. Você não pode falar com ele assim. Pelo amor de Deus, tenha um pouco de respeito." Mas Lorena, visivelmente magoada e revoltada, não aceita as palavras da mãe. "Respeitar ele? Ele não respeitou nem você, mãe. Olha o que ele fez com a gente. Ele nos usou, nos manipulou. Eu não vou mais ficar aqui vendo você sofrer. Chega!" Du, com os olhos marejados, tenta mais uma vez manter a paz. "Eu sei que você está brava, minha filha, mas por favor não faça isso. Ele é o pai de vocês. Tente entender." Lorena, no entanto, não está disposta a entender mais. Ela já havia presenciado demais. A jovem se aproxima de Edmilson com firmeza, encarando-o com olhos cheios de desprezo. "Você nunca foi exemplo para mim, pai. Nunca. E não será agora que vou ficar calada diante da sua covardia. Você não tem o direito de destruir nossa família mais. E eu vou fazer de tudo para que isso acabe." Edmilson, ferido pelo confronto, responde com raiva. "Você é uma ingrata, uma menina mal agradecida. Não sabe o que está dizendo. Eu sou o pai de vocês e é assim que me tratam?" Lorena, sem hesitar, retruca. "Você não é um pai. Você nunca foi. Um pai que rouba o dinheiro da filha e destrata a esposa não merece respeito. Você é um egoísta, um manipulador. Eu não vou mais fingir que está tudo bem." Apesar da pressão e da defesa implacável de Lorena, Du, visivelmente fragilizada, acaba cedendo à situação. Ela, com a voz trêmula, se vira para Edmilson e diz: "Eu vou te dar uma quantia em dinheiro para que você se sustente. Só assim você vai sair daqui. Não quero mais esse peso na minha vida." Edmilson, com um olhar ressentido e amargo, responde de forma mesquinha: "Só isso? Isso é o que você acha que eu mereço? Uma miséria dessa? Se querem me ver longe, me deem mais. Me deem o que eu realmente mereço." Lorena, por sua vez, não se contém e solta uma última frase cheia de revolta. "Você é patético, pai. Essa é a última vez que vamos ceder aos seus caprichos. Você não merece mais nada da gente." Com esse gesto de Lorena, que foi sem dúvida
uma atitude de coragem e responsabilidade, Du finalmente se liberta das garras de Edmilson, dando um ponto final ao ciclo de abuso e manipulação que havia marcado sua relação com o marido. A quantia em dinheiro dada a Edmilson, embora simbólica, representa o rompimento definitivo daquele relacionamento tóxico. Enquanto Edmilson se retira da casa com um olhar amargo e palavras de rancor, Lorena sente pela primeira vez em muito tempo que fez a coisa certa. Ao lado de sua mãe, ela sabe que não há mais volta para os abusos cometidos por Edmilson. A jovem determinada não apenas defendeu a sua mãe, mas também provou que o amor familiar deve ser incondicional e que, quando necessário, deve-se ter coragem para romper laços com aqueles que apenas causam dor. Com os olhos fixos no caminho que Edmilson percorre enquanto sai de casa, Lorena diz para Du: "Agora é só a gente, mãe. Nós duas e nada mais. Ele se foi, e a partir de agora, eu sou sua proteção." Du, com um sorriso fraco, mas genuíno, abraça a filha. "Obrigada, minha filha. Você me deu a força que eu não sabia que tinha." A relação entre Lorena e Du se fortalece ainda mais nesse momento. Lorena demonstrou que, acima de tudo, a verdadeira família é aquela que se apoia mutuamente e que, mesmo nas dificuldades, não se curva diante das adversidades. A coragem de Lorena em enfrentar seu pai, um homem que havia destruído a vida de sua mãe por tanto tempo, é um exemplo de força e determinação. Edmilson, que esperava manipular e continuar explorando sua família, sai derrotado e sem espaço para mais manipulação. A última palavra, no entanto, pertence a Lorena. Ela mostrou que, quando se trata de defender a família e a dignidade, não há limites para o que alguém pode fazer. O drama familiar em Mania de Você não é apenas sobre a luta contra os outros, mas sobre a luta interna de cada personagem para se libertar dos próprios medos e traumas. E nesse caso, Lorena venceu. E mais, a vida de Viola corre um risco mortal quando se torna vítima das obsessões de Mavi, o vilão mais perverso da novela. A história toma um rumo dramático e tenso quando, após um acidente, Viola acaba nas mãos de Mavi, que não medirá esforços para mantê-la sob seu controle, transformando-a em prisioneira em um cenário macabro e cheio de mistério. A tensão atinge seu auge e os espectadores são levados a acompanhar cada passo de Viola, enquanto ela luta para sobreviver em uma situação desesperadora. Tudo começa com um momento de busca por paz por parte de Viola. Cansada das tensões da vida, ela decide caminhar sozinha pela mata de Angra dos Reis, na esperança de encontrar algum alívio em meio à natureza. Desconhecendo o perigo que a cerca, ela é observada à distância por Mavi, que a segue discretamente. Com a confiança de quem pensa estar sozinha, Viola pisa em falso e cai de uma ribanceira, desmaiando na queda. "Eu só preciso de um pouco de paz", diz Viola para si mesma, enquanto anda pela mata, sem saber que o destino estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Ela não imagina que, naquela tranquilidade aparente, seus passos estavam sendo monitorados por Mavi, que desde o início a vigiava de perto. Quando Viola cai e fica desacordada, Mavi aproveita a oportunidade para agir. Usando sua obsessão doentia pela ex-noiva, ele a leva para um bunker escondido, onde a mantém como sua prisioneira. O local é isolado e sombrio, e Viola acorda em um ambiente estranho, com o corpo ferido e a mente atordoada pela queda. Ela sente dores intensas e se vê desorientada, sem saber onde está e o que está acontecendo. "Que lugar é esse? Onde eu estou?" Viola murmura, tentando se levantar, mas a dor a impede. Ela tenta se lembrar de como chegou ali, mas tudo é confuso. É nesse momento que Mavi, que se apresenta como se fosse uma espécie de salvador, entra em cena. Tentando disfarçar suas reais intenções, ele finge preocupação pela condição de Viola, chamando um médico para avaliar sua situação. "Você está bem, Viola.
Eu só queria cuidar de você, não se preocupe, tudo vai passar. Eu vou garantir que você fique bem. Mavi diz com um tom suave e manipulador, tentando mascarar sua verdadeira natureza. O médico chega e examina Viola. Ele observa os ferimentos e a debilitada condição da jovem, sugerindo que ela tome medicamentos para alívio da dor. No entanto, Mavi, em sua obsessão por controle, faz algo mais grave. Ele exige que o médico prescreva medicamentos mais fortes, aqueles que têm um potencial sedativo maior e efeitos colaterais perigosos. Sua intenção não é apenas tratar as feridas de Viola, mas manipulá-la ainda mais, controlando sua mente. Mavi, isso não é certo. Esses medicamentos são muito fortes. Se ela tomar isso, pode ter sérias complicações. Alucinações, perda de memória. Isso não é o que ela precisa. O médico alerta, visivelmente preocupado com as consequências do que está sendo solicitado. Mas Mavi, impassível, ignora a advertência do médico. Ele está decidido a controlar Viola de todas as maneiras possíveis, sem se importar com os danos que isso possa causar à saúde dela. Eu não me importo com os efeitos colaterais. Quero que ela fique sob meu controle. Me dê o que eu pedi agora. Mavi exige com firmeza, sua voz fria e autoritária. O médico, claramente desconfortável, cede à pressão de Mavi e começa a prescrever os remédios tarja preta, sem mais opções, temendo até as consequências de se opor ao vilão. Mavi está disposto a tudo para ter o domínio total sobre Viola, e ele sabe que com esses medicamentos ele poderá manipulá-la ainda mais, deixando-a à mercê de sua vontade. Você vai ficar bem, Viola. Tudo isso é só para te ajudar. Eu sei o que é melhor para você, Mavi diz com um sorriso falso, tentando passar uma sensação de conforto, mas na verdade, ele está manipulando a situação para seus próprios fins. Ele a observa enquanto ela começa a tomar os remédios, sabendo que, com o tempo, ela ficará cada vez mais vulnerável à sua vontade. A cada dia que passa, Viola começa a sentir os efeitos dos medicamentos. As alucinações se tornam mais intensas e sua memória começa a falhar. Ela não consegue mais distinguir a realidade daquilo que sua mente lhe impõe. Em um momento de confusão, ela tenta escapar, mas as forças a abandonam e ela acaba caindo novamente, se arrastando para tentar se levantar. Eu preciso sair daqui. Não posso mais ficar aqui, ela diz com a voz fraca, mas determinada a se libertar. Mavi observa tudo de longe, satisfeito com os resultados de sua manipulação. Ele a vê fragilizada, mas não tem remorso. Ele acredita que, ao controlá-la, está apenas cuidando dela, mostrando a ela o quanto ele é necessário para sua vida. Você não precisa mais de ninguém, Viola. Eu sou tudo o que você precisa. Mavi sussurra para si mesmo, com uma expressão de posse. Enquanto Viola luta contra os efeitos dos medicamentos, ela começa a perceber que Mavi não a está cuidando, mas a destruindo. Ela começa a ter flashes de memória, lembranças de momentos em que ele a manipulava no passado, de como ele sempre esteve por trás das suas inseguranças. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso ser controlada por ele. Viola pensa, reunindo forças para tentar lutar, mesmo sabendo que suas forças estão diminuindo a cada dia. O suspense e a tensão aumentam à medida que o público acompanha as tentativas de Viola de se libertar de Mavi. Cada movimento dela é monitorado e o vilão faz de tudo para mantê-la sob seu domínio, manipulando-a com as drogas e com seu comportamento controlador. Viola, por sua vez, começa a se desesperar, mas ao mesmo tempo sente uma centelha de resistência dentro de si. A jovem sabe que precisa se libertar, mas os obstáculos são imensos e a luta por sua liberdade se torna cada vez mais difícil. Eu sou mais forte do que ele pensa. Eu vou sair dessa, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Ela sussurra para si mesma, enquanto se esforça para recuperar o controle de sua mente e corpo. A situação de Viola é desesperadora.
e a tensão da trama vai se intensificando, com o público cada vez mais apreensivo em relação ao destino da protagonista. A luta de Viola contra Mavi não é apenas uma luta pela sobrevivência, mas também pela recuperação de sua própria identidade e liberdade. O que parecia ser um momento de paz em sua vida se transformou em um pesadelo, e agora ela precisará de toda a sua força para escapar das garras de um vilão que está disposto a destruí-la para satisfazer suas próprias obsessões. A novela Mania de Você se torna ainda mais envolvente à medida que os desdobramentos da história mostram o quanto Viola precisa lutar contra as forças do mal que a cercam. A manipulação, o controle psicológico e o abuso de poder de Mavi criam uma atmosfera de tensão constante, mantendo o público ansioso por cada novo episódio. A jornada de Viola, cheia de desafios e momentos de pura tensão, vai provar ser uma das mais emocionantes e impactantes da novela. Viola vê sua vida tomar um rumo inesperado quando é convidada para participar do renomado programa Mais Você, comandado por ninguém menos que Ana Maria Braga. O convite chega como uma surpresa divina, uma oportunidade única que faz o coração de Viola palpitar de emoção e nervosismo. Enquanto os dias se aproximam do momento tão aguardado, Viola se vê imersa em uma mistura de ansiedade e felicidade. A ideia de estar diante de uma das figuras mais queridas da televisão a deixa radiante, mal conseguindo acreditar na magnitude da oportunidade que lhe foi concedida. Finalmente, o grande dia chega. Viola se prepara com esmero, escolhendo cada detalhe do seu visual com cuidado, ciente de que aquele momento poderia mudar sua vida para sempre. Seus pensamentos voam em um turbilhão de expectativas enquanto ela adentra o estúdio do programa, os olhos brilhando de emoção e os joelhos trêmulos de nervosismo. Ao ser recebida por Ana Maria Braga, uma onda de gratidão e admiração a envolve. Viola mal consegue conter a emoção ao se deparar com a apresentadora que sempre foi sua inspiração. Com um sorriso tímido nos lábios, ela ousa pedir um beijo no loro, um gesto que revela a genuinidade de sua alegria. Ana, com sua simpatia característica, quebra o gelo ao mencionar o prato inusitado que Viola inventou e que está conquistando paladares por todo o país. A curiosidade brilha nos olhos da apresentadora, e Viola não hesita em oferecer a Ana a oportunidade de provar o birosca, sua criação que tem encantado a todos. Com as palavras tímidas, porém cheias de orgulho, Viola descreve o prato como simples, mas sofisticado, suave e saboroso. Um verdadeiro deleite para os sentidos. O momento de provar o birosca chega, e Ana Maria Braga não consegue conter sua reação ao sabor único da iguaria. Um "meu pai" escapa de seus lábios, ecoando a deliciosa surpresa que o prato lhe proporciona. A cena culmina com Ana expressando seu desejo de obter a receita do birosca. Mas Viola, com um brilho nos olhos, revela que há um segredo especial por trás da magia daquele prato, um segredo que ela guarda com zelo, pois é a chave para alavancar as vendas e reerguer-se novamente. A atitude de Viola cativa Ana, deixando no ar o prenúncio de um futuro promissor pro birosca e para a própria Viola. O segredo revelado. O segredo enigmático por trás da receita do birosca lança um véu de mistério e fascínio sobre o palco do programa Mais Você. Ana Maria Braga, conhecida por sua curiosidade insaciável e seu amor pela culinária, não consegue conter o entusiasmo diante da revelação de Viola sobre a existência de um ingrediente misterioso e crucial para o sucesso do prato. Os olhos de Ana brilham com uma mistura de surpresa e encantamento diante da confissão de Viola. A apresentadora reconhece a astúcia e a estratégia por trás da decisão de manter um segredo tão tentador, um elemento que promete transformar o birosca em um fenômeno gastronômico, capaz de impulsionar a carreira de Viola
para novas alturas. Com um sorriso cúmplice, Ana Maria Braga aceita o desafio proposto por Viola. A curiosidade aliada à admiração pela determinação e criatividade da jovem cozinheira motiva a apresentadora a mergulhar de cabeça no universo do Birosca. Ela entende, sem que palavras precisem ser ditas, a importância do segredo para o sucesso não apenas do prato, mas também da própria Viola. Enquanto os espectadores ao redor do país aguardam ansiosamente para descobrir o desfecho deste segredo da culinária, Ana Maria Braga e Viola compartilham um momento de cumplicidade e admiração mútua. A conexão entre as duas mulheres, uma consagrada na televisão e a outra em busca de seu lugar ao sol, transcende as câmeras e os estúdios, revelando a força dos sonhos e a magia da gastronomia. O segredo da receita do Birosca se torna um símbolo de esperança e renovação para Viola, que vislumbra um futuro repleto de possibilidades graças à sua invenção culinária. Enquanto o público aguarda com expectativa o desfecho deste segredo repleto de sabor e emoção, Ana e Viola compartilham um momento especial, unidas pelo amor pela culinária e pela determinação em alcançar seus objetivos. A preparação do Birosca. Com o segredo da receita do Birosca pairando no ar, Viola e Ana Maria Braga se preparam para desvendar juntas os mistérios por trás do prato que conquistou o paladar de tantos. Enquanto as câmeras do Mais Você captam cada movimento e sorriso compartilhado entre as duas mulheres, a expectativa cresce entre os telespectadores que aguardam ansiosos por uma revelação culinária única. Viola, com sua habilidade culinária e determinação inabalável, assume a missão de conduzir Ana Maria Braga e a audiência por um passeio sensorial através dos sabores e aromas do Birosca. Com mãos ágeis e olhos brilhantes, ela desvenda os ingredientes principais do prato, uma mistura singular de temperos e texturas que prometem uma explosão de sabor a cada garfada. Enquanto Viola compartilha os detalhes da preparação do Birosca, Ana Maria Braga observa atentamente, absorvendo cada gesto e cada palavra com admiração e fascínio. A jovem cozinheira revela a complexidade por trás da simplicidade do prato, destacando a importância do ingrediente secreto que confere ao Birosca seu caráter único e envolvente. Com maestria e paixão, Viola guia Ana e os espectadores por cada etapa da preparação do Birosca. Desde a seleção cuidadosa dos ingredientes frescos até o tempo de cozimento preciso, cada detalhe é revelado com carinho e dedicação, transformando a simples receita em uma obra-prima culinária digna dos melhores paladares. Enquanto o aroma tentador do Birosca se espalha pelo estúdio, uma atmosfera de magia e camaradagem envolve Viola e Ana Maria Braga. A apresentadora, cativada pela determinação e talento da jovem cozinheira, se torna não apenas uma espectadora, mas uma cúmplice na jornada de descoberta e inspiração que o Birosca representa. Ao final da preparação, Viola e Ana Maria Braga se preparam para provar juntas o fruto do trabalho e da paixão de Viola. Com um brilho nos olhos e sorrisos de expectativa, as duas mulheres se preparam para dar o veredicto final sobre o Birosca, um prato que transcende os sabores e se torna um símbolo de perseverança, criatividade e renovação. O aroma sedutor do Birosca paira no ar, aguçando os sentidos e preparando o palco para um desfecho repleto de emoção e sabor. A jornada de Viola e Ana Maria Braga rumo à descoberta do segredo culinário chega ao seu ápice, deixando no ar a promessa de um futuro brilhante e saboroso para o Birosca e para aqueles que acreditam nos sonhos e na magia da comida. O Birosca, a criação culinária única de Viola que conquistou corações e paladares, é um prato que transcende simplesmente o sentido do gosto. Sua essência está enraizada na complexidade dos sabores e aromas cuidadosamente combinados
para criar uma experiência gastronômica inigualável. Ao provar o birosca, os sentidos são imediatamente despertados por uma explosão de sabores harmoniosamente equilibrados. A primeira garfada revela uma combinação de doçura sutil e picância suave, que dançam delicadamente na língua, provocando uma sensação de prazer gustativo. A textura do birosca é igualmente cativante, uma mistura de cremosidade e crocância que se complementam de forma surpreendente, criando uma experiência sensorial única a cada mordida. Cada ingrediente contribui para a sinfonia de sabores, desde a maciez dos legumes cozidos até a crocância dos temperos torrados. O aroma que se desprende do birosca é tentador e sedutor, envolvendo os sentidos em um abraço caloroso e acolhedor. O perfume suave e perfumado dos temperos se mescla com a doçura dos vegetais, criando uma atmosfera acolhedora e reconfortante que transporta quem prova para um universo de sabores e sensações. No conjunto, o birosca é mais do que apenas um prato. É uma experiência gastronômica que celebra a criatividade, a paixão e a dedicação de Viola. Cada garfada é um convite para explorar um novo mundo de sabores e texturas, uma jornada culinária que encanta e surpreende, deixando uma marca indelével no paladar e na memória de quem tem o privilégio de prová-lo. Assim, o birosca se revela não apenas como um prato delicioso, mas como uma expressão de arte culinária, uma ode à criatividade e ao talento de Viola, que transformou ingredientes simples em uma obra-prima gastronômica que encanta e emociona aqueles que têm o prazer de degustá-lo. Gael se declara para Fátima. Ela fica surpresa e lisonjeada. Na novela Mania de Você. Depois que Fátima e Diana começam um plano para colocar ciúmes em Robson, ele descobre tudo e começa a destratar e humilhar Fátima diante das pessoas. Diana diz: "Isso está indo longe demais, amiga. Ele não te merece. O que fizemos não valeu de nada para ele." Gael observa a maneira que Robson destratou Fátima. Ele diz: "Nossa cara, você não deveria destratar sua esposa dessa maneira." Robson é grosso e diz: "Você não conhece aquela mulher, ela é um lixo, você tá defendendo? Por que não fica com ela?" Gael engole a seco as palavras de Robson. Gael começa a observar Fátima. Em uma conversa com Yarley, ele diz: "Como pode um homem maltratar uma mulher como aquela? Eu acho ela lindíssima." Yarley diz: "Cuidado, não vai se meter com a mulher do patrão." Gael começa a nutrir sentimentos por Fátima. Em uma ocasião, Robson destrata Fátima. Essa sai correndo e chorando. Gael, ao ver aquela cena, vai atrás de Fátima e diz: "Você não deveria deixar ele te tratar dessa maneira? Onde já se viu um homem humilhar uma mulher desse jeito?" Fátima diz: "Talvez ele esteja certo. Eu engordei muito depois do casamento. Talvez eu tenha relaxado." Gael diz: "Você? Se me permite, você é uma das mulheres mais lindas que frequenta este resort. Eu tenho verdadeira admiração por você, mas fico muito triste de ver a maneira que você deixa ele te tratar. Você merece tudo de bom, merece ser amada. Que homem não daria de tudo para ter uma mulher tão encantadora e linda como você do lado?" Fátima fica lisonjeada, ela ri e diz: "Você só pode estar me dizendo isso só para me acalmar." Gael fala: "Nada disso. Você é realmente linda, maravilhosa, mas sei que é casada. Desculpe minha ousadia, mas não quero te ver triste assim." Fátima diz: "Isso é uma cantada?" Gael fala: "Nada disso. Eu só falei a verdade. Mas sei que você nunca teria olhos para mim. Mas meus sentimentos por você é puro." Fátima fica sem ação diante da declaração de Gael. Gael diz: "Eu te peço desculpas e te peço que não sofra. Que você pense em você, não deixe Robson te humilhar dessa maneira. E lembre-se que você é o sonho e desejo de um homem que vive sonhando acordado com sua musa." Fátima fica embasbacada. E agora? Será que Gael conquistará o coração de Fátima? Deixe o seu comentário e me conte de que cidade você está assistindo a este vídeo.
Mavi perde o controle ao flagrar Mércia e Volney. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Mavi não conseguirá esconder sua fúria ao descobrir que sua mãe está se encontrando com Volney. Após segui-la discretamente até o local do encontro, Mavi perde a razão e exige explicações. Mesmo tentando disfarçar com uma desculpa sobre aulas de informática, Mércia não engana o filho, que a arrasta para casa e começa uma série de humilhações. O vilão, em uma verdadeira crise de ciúmes, transformará o momento em um verdadeiro pesadelo para a mãe, que entre o desespero e a ironia tentará apaziguar a situação, mas sem sucesso. Além dos ciúmes, Mavi está obcecado pelo pendrive que incrimina o vilão pela morte de Molina. Em um momento de manipulação emocional, Mavi exige que Mércia entregue o dispositivo como uma prova de confiança. Usando o sofrimento da mãe como arma, ele tenta forçá-la a apagar qualquer vestígio que possa colocar sua vida em risco, dizendo que ela pode salvar seu filho único da cadeia. Mesmo sob pressão, Mércia se recusa a entregar o pendrive, resistindo à chantagem, mas enfrentando a ira crescente do filho que a acusa de não o amar. A obsessão de Mavi por sua mãe vai além de simples ciúmes. Ele também ameaça Volney diretamente, proibindo-o de continuar o relacionamento com Mércia. Mavi, que sempre usou da manipulação, agora recorre à violência, ordenando que seus capangas deem uma surra no hacker. Essa escalada de violência deixa claro que o vilão está disposto a tudo para controlar a vida de sua mãe e destruir qualquer tentativa de felicidade dela. Volney, já ameaçado por Mavi, se vê em uma situação cada vez mais arriscada, enquanto Mércia se vê dividida entre proteger o homem que ama e lidar com o filho maléfico. Apesar de toda a pressão e ameaças de Mavi, Mércia não se deixa abater completamente. Ela decide afastar-se de Volney, não por vontade própria, mas como uma medida de proteção para o hacker, que está sendo perseguido pela fúria de seu filho. Mesmo com a dor de ter que abrir mão de um relacionamento que lhe trazia felicidade, Mércia demonstra sua força e coragem ao enfrentar a situação. Sua resistência à chantagem de Mavi mostra que, apesar do controle e do medo, ela ainda tem um senso de moral e justiça, o que a faz se recusar a se submeter ao vilão. A obsessão de Mavi por sua mãe está se tornando cada vez mais destrutiva. Ele não se contenta apenas em controlá-la emocionalmente, mas agora recorre à violência física para intimidar aqueles que se aproximam de Mércia. A relação entre mãe e filho se deteriora rapidamente, tornando-se um campo de guerra psicológico. Mavi está imerso em uma espiral de ciúmes e possessividade, onde qualquer tentativa de Mércia de encontrar a felicidade é vista como uma ameaça. O que se vê é um vilão cada vez mais perigoso, disposto a destruir tudo e todos ao seu redor para manter o controle sobre a vida de sua mãe. Mavi segue sua mãe em silêncio, seus passos rápidos e discretos como um predador que se esconde nas sombras. Não há mais espaço para dúvidas em sua mente. Naquela noite, algo está prestes a quebrar. Quando vê sua mãe se aproximando de Volney, o homem que ele considera um simples obstáculo, sua raiva começa a ferver. Eles não estavam ali apenas para conversar sobre computadores, como ela disse. Algo a mais está acontecendo. Mavi engole o amargo sabor da raiva. O que você está fazendo, mãe? Mavi murmura para si mesmo, uma tempestade de emoções invadindo seu peito. De volta à casa, a porta bate com força. Você tem explicações a me dar! Mavi dispara, os olhos lançando chamas de fúria. Mércia, sem poder escapar, tenta disfarçar o nervosismo com um sorriso forçado. Eu estava só tendo aulas de informática, Mavi. Nada demais. Ele a olha como se ela fosse a coisa mais insuportável do mundo, e a verdade amarga e cruel se forma em sua mente. Você acha que sou idiota? Está mentindo para mim! Não me engana! Ele dá um passo adiante, os braços cruzados, impondo uma pressão imensa sobre a mãe, que não pode fugir do tormento que ele agora prepara. Mércia, acuada, tenta amenizar a situação com um tom submisso, seu rosto pálido e cansado de uma vida de sacrifícios. Eu paro de usar perfume, de me maquiar, volto a usar minhas roupinhas tristes, até cancelo as aulas com o Volney. Tá bom assim?
Ela parecia uma criança desesperada, tentando agradar a uma força implacável. Que mais a mamãe pode fazer para a gente ficar de bem? Mamãe faz tudo por você. Uso até uma burca. Mas Mavi não se comove. O ódio e a possessividade que o domina têm uma força maior do que qualquer pedido de perdão. Não quero mais ouvir desculpas, mãe. Quero você aqui perto de mim, como sempre foi. Ele a olha com desprezo, deixando claro que nenhuma tentativa de apaziguar a situação seria suficiente. Mas o que ele realmente quer, o que ele almeja de forma desesperada, é o pendrive. Aquele objeto tão pequeno, mas com um poder capaz de destruir tudo que ele vinha construindo. Me dê esse pendrive, mãe. É a única forma de você provar que me ama de verdade. Ele implora, seu tom carregado de ameaça e desespero. Mércia olha para ele, uma luta travando dentro de seu peito. Ela sabia o que aquele pendrive representa para ele e sabe também o que ele queria dela, algo que não poderia dar. A cada palavra que saía da boca dele, mais ela sentia a pressão sobre seu peito. Ela não podia entregar aquele objeto, não podia. E enquanto Mavi ameaça com suas palavras cortantes, um novo pesadelo está prestes a começar. Você vai me dar o pendrive, mãe? Ou vou fazer você entender o que acontece quando você me desobedece? Mavi não consegue mais controlar o turbilhão dentro de si. O que começou como um simples ciúmes, agora se transforma em uma obsessão feroz. Ele precisa daquilo, do pendrive, e sua mente torturada não lhe permitia aceitar um não de sua mãe. Ela, com aquele olhar calmo e comedido, que sempre tenta apaziguar as situações, não sabia o que o aguardava. Mãe, você não me entende? Eu não posso deixar isso passar. Esse pendrive, esse maldito pendrive. Mavi praticamente grita, as palavras saindo com um ódio controlado. Ele a encara com olhos vermelhos, um olhar gelado que a fez estremecer. Mércia, já desgastada com os últimos desentendimentos, tenta manter a calma, mas a pressão de seu filho a sufoca. Mavi, por favor, não faça isso. Eu não posso entregar, não posso te prejudicar mais. Ela sabia que se entregasse o pendrive, estaria virando as costas para tudo o que ainda resta de decência nela. Mas também sabia que se não cedesse, a tempestade de seu filho viria com força total. A voz de Mavi se torna mais fria, mais ameaçadora. Você vai me dar isso, mãe? Ou vou fazer você entender que minha vida vale mais que qualquer lealdade a um pedaço de plástico? Você vai me ajudar a me livrar de tudo isso? Ou vai ver o que acontece com quem me desobedece? A tensão na sala era palpável. A relação deles, que já está à beira do abismo, agora parece prestes a se romper de uma vez por todas. Cada palavra de Mavi, uma facada no coração de Mércia. Você não me ama, não é? Ele questiona, seu tom carregado de dor e rancor. Se você me amasse de verdade, entregaria essa porcaria e provaria que ainda se importa comigo. Mas o que Mavi não entende é que, por mais que ele tentasse distorcer tudo ao seu redor, Mércia não iria ceder. Ela tinha tomado sua decisão. Eu te amo, Mavi, mas não posso te dar isso. Não posso destruir ainda mais a nossa vida, não assim. A tensão se estica como uma corda prestes a se romper. Mavi se aproxima dela, os passos lentos, mas ameaçadores. Então você escolheu estar do lado errado? Ele disse com uma frieza que corta o ar. E você vai me pagar por isso. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, um novo pensamento surgiu na mente de Mavi. Ele sabe que tinha que intensificar a pressão. E o que ele fará com Volney será apenas o começo. Mavi, com o rosto tenso e os olhos ainda queimando com o rancor, não poderia deixar que ninguém atravessasse seu caminho. E ao ver a relação entre sua mãe e Volney ganhar força, ele soube, no fundo, que precisava agir. A ideia de que aquele homem, aquele hacker, pudesse ocupar o lugar dele, o lugar único e exclusivo ao lado de Mércia, o consome de maneira insuportável. Não seria apenas um aviso, seria uma mensagem de desespero e posse. Você não tem o direito, Volney. Você não tem, Mavi sussurra, os dentes cerrados.
Seus pensamentos giravam em torno de uma única ideia: destruir tudo o que se aproximava de sua mãe. Ele não podia permitir que Mércia se entregasse àquele romance. Era mais do que ciúmes, era um reflexo de sua própria insegurança e desejo de controle absoluto sobre a vida dela. Com o sangue fervendo, ele dá ordens diretas a Iberê, um de seus capangas, para que desse um susto em Volney. Mas algo dentro de Mavi queria mais. Ele precisava se fazer presente. Não queria apenas ameaçar de longe, ele queria estar no centro da dor. Você vai falar com ele, mas eu vou fazer o serviço direito, disse Mavi com um sorriso cruel, que falava mais de um jogo do que de uma vingança. Diga a ele que a minha mãe não é para ele. Ele vai entender. E assim, ele se dirige até a casa de Hugo, onde Volney costuma ficar. A tensão na noite era densa, como um preâmbulo de tempestade. Quando Mavi apareceu diante do hacker, o homem parecia ainda alheio ao tormento que estava por vir. Mas quando Mavi fala, suas palavras eram lâminas afiadas. Fica longe da minha mãe, Volney! Mavi disse com voz baixa, quase um sussurro ameaçador. Eu já avisei, e se não me obedecer, vai ver do que sou capaz. Volney não é um homem fácil de intimidar, mas os olhos de Mavi, carregados de uma ira fria e controlada, faziam qualquer um hesitar. A situação se torna insustentável. Eu não vou sair de perto dela, Mavi, Volney retruca, com uma coragem que contrasta com a crescente tensão. E você não pode me forçar a fazer nada. Mavi se aproximou e o ar entre eles parecia congelar. É Volney, você está certo. Eu não posso forçar você, mas posso fazer da sua vida um inferno. A ameaça foi clara, sem sombra de dúvida. A conversa não terminou bem. A tensão, agora insuportável, se desfez com a chegada de Iberê e seus capangas. Agora é tarde para correr, hacker, um dos capangas disse, enquanto o cercavam. Mavi, de longe, observa seus olhos fixos em Volney. A violência que ele ordenara estava prestes a começar, mas o que realmente o consumia era saber que ele estava tirando a última chance de felicidade de sua mãe. Volney, por sua vez, tenta se manter firme, mas ele sabia que os capangas de Mavi não eram brinquedo. Ele estava em apuros, e agora a relação com Mércia estava mais do que ameaçada. A dor dentro de Mércia era algo que ela nunca imaginou que sentiria. A decisão de afastar-se de Volney não partiu do seu coração, mas da necessidade desesperada de proteger aquele homem que tanto significava para ela. A fúria de Mavi não dava trégua, e ela sabe que se não tomasse uma atitude, algo muito pior poderia acontecer. Eu não posso perder você, Volney, mas se eu não fizer isso, ele vai te destruir, ela disse, a voz embargada pela tristeza. As palavras saíram como um sussurro, carregadas de uma dor que rasgava sua alma. Ela está lutando contra um amor que não podia mais viver, mas também contra um filho que a aprisionava de maneira cruel. O sorriso de Volney, sempre acolhedor e cheio de esperança, parecia agora um farol distante que ela não podia alcançar. Me perdoa, por favor. Eu não posso te colocar em perigo. Volney olha para ela, seu rosto marcado pela compreensão, mas também pela frustração. Não, Mércia. Não é isso que você precisa fazer. Mavi não vai controlar nossa vida. Ele não pode fazer isso. Mas mesmo enquanto fala, ele sabia que no fundo não tinha controle sobre a situação. A pressão que Mavi exercia era grande demais, e a ameaça de violência o fazia sentir a fragilidade daquela relação que até então parecia indestrutível. Mas Mércia não podia arriscar. Ela se afasta de Volney não porque quisesse, mas porque sentia que sua própria vida e a dele estavam sendo esmagadas pela sombra do filho. Eu vou fazer o que ele pedir só por agora, só para ele parar de me ameaçar. Ela está quebrada por dentro, mas a coragem de proteger Volney estava ali, mesmo que em uma forma silenciosa e dolorosa. Quando Mavi soube da decisão, uma satisfação sombria se apodera dele. Ele havia vencido. Ele havia conseguido afastar o hacker de sua mãe, a única pessoa que ele acreditava merecer sua atenção, seu amor exclusivo.
Mas, no fundo, havia algo ainda mais sombrio em seus pensamentos. Agora você aprende, mãe, Mavi murmura, com um sorriso quase vitorioso. Agora você me obedece. E enquanto ele se afastava, dando ordens para seus capangas, ele sabia que sua batalha não estava ganha. Apenas começava. As ameaças físicas haviam funcionado, mas ele sabia que a verdadeira luta seria psicológica. E essa ele estava ganhando. Mas Volney, com a dor ainda nos olhos, não estava disposto a aceitar o fim tão facilmente. Não vou deixar assim, Mércia. Não vou te perder, por causa dele. Ele sabia que Mavi era um monstro, mas também sabia que ele não era invencível. Enquanto Mavi acreditava que havia imposto seu controle, o destino estava prestes a se revirar. E a história de amor entre Volney e Mércia ainda tinha mais capítulos a escrever. O cenário estava montado. Mavi, com sua obsessão e sua sede de controle, começa a tecer uma teia ainda mais apertada ao redor de sua mãe. Mas o que ele não sabia, o que ele não poderia prever, era que sua posse desenfreada estaria prestes a virar contra ele. O poder que ele acredita ter, a manipulação que ele achava que dominava, começava a rachar nas bordas, como vidro prestes a se quebrar. Mércia, consumida pela dor, sentia os fios da sua própria liberdade sendo apertados cada vez mais. Ela sabia que Mavi não se contentaria com menos. Não mais. Ele queria sua vida, seus pensamentos, suas escolhas, seus afetos. Ele não aceitava que ela tivesse qualquer forma de amor ou independência. E agora, mais do que nunca, isso estava claro para ela. Ela olha para o filho, seus olhos já cansados de tanto sofrimento, e uma lágrima escorre por seu rosto. Você vai me destruir, Mavi, mas vai destruir a nós dois. As palavras saíram baixas, quase inaudíveis, mas foram como um golpe no coração de quem ainda nutria alguma ilusão de que a mãe poderia ceder. Mavi, no entanto, não se detinha com palavras suaves. Ele está além disso, e já sabia o que precisava fazer para manter o controle total. Destruir? Não, mãe. Eu estou apenas te poupando. Você tem que entender isso. Tudo o que faço é por você, para que a gente não sofra mais. Só eu posso te proteger. Ele fala como se fosse o salvador de tudo, como se ele fosse a única saída para a dor deles. Mas, na realidade, ele está se tornando a maior causa de sofrimento na vida de Mércia. Ele observa com um olhar insatisfeito a resistência dela, e sua mente já arquitetava o próximo movimento. A escalada de suas ações era visível. A cada passo, ele se afastava mais da humanidade e mais perto do monstro que acreditava ser necessário para garantir sua vitória. Eu não vou mais permitir que você faça o que quiser, mãe. Eu sou o único que importa aqui. O único que pode cuidar de você. Sua voz subia, imperiosa, cheia de uma autoridade que ele acredita ser inquebrantável. Mércia, no entanto, sentiu uma faísca dentro de si. Uma luta que ela sabia que não poderia continuar negando. Ela estava se perdendo, mas algo dentro dela ainda resistia. Você está me sufocando, Mavi. Você está me matando aos poucos. Mas as palavras se perdiam no ar, como se fossem uma simples brisa que não tivesse força suficiente para quebrar a tempestade que se forma. Ela sabe que a dor de Mavi não se limitava a ela. Ele a usa como escudo, uma válvula de escape para sua própria raiva, sua própria frustração com o mundo. Mas o quanto ele poderia destruir até se destruir? Enquanto Mavi pensa que estava no comando, ele não via que o que ele estava realmente fazendo era criando uma fissura no próprio alicerce da relação que tinha com sua mãe. A relação que ele tentava controlar está começando a desmoronar. O que ele não sabia era que o verdadeiro confronto estava por vir. E ele seria o último a perceber o quão perto estava do precipício. Você vai ver, mãe, ele murmura para si mesmo, com uma confiança que logo se transformaria em desespero. Você vai aprender que sem mim você não tem nada. Mas no silêncio, nas sombras, algo está prestes a mudar. Luma, em sua busca desesperada por justiça, profere palavras carregadas de emoção e descontentamento. Às vezes, a justiça parece um conto de fadas inalcançável. Enquanto isso,
A ausência de uma representação adequada de advogados na trama contribui para a queda da audiência e o aumento das críticas à novela. Em um confronto emocionalmente carregado, as tensões atingem o auge quando Luma desafia Mavi. Chegou a hora de enfrentar a verdade, custe o que custar. Nesse cenário de conflitos e dilemas éticos, a luta pelo reconhecimento da justiça e a tentação da chantagem se entrelaçam, lançando um olhar incisivo sobre a fragilidade do sistema legal e a complexidade das relações humanas. A ausência de advogados lança uma sombra nefasta sobre as vidas de Luma e Viola, personagens que se veem mergulhadas em um turbilhão de injustiças e traições, sem a bússola segura da justiça para guiá-las. Viola, acusada injustamente e tendo seu patrimônio dilapidado diante de seus olhos, parece estar à mercê de um destino cruel, onde a verdade se dissolve perante as artimanhas de Mavi. Sua falta de reação, desprovida do amparo legal necessário, ressalta a vulnerabilidade de sua posição e a impotência diante de um sistema que a oprime impiedosamente. Por outro lado, Luma, também envolta em perdas significativas, se vê desamparada diante das adversidades que a cercam. A falta de recurso à ajuda jurídica adequada a coloca em um cenário de desespero e incerteza, onde a justiça parece um conceito distante, uma miragem inalcançável que se dissipa à medida que os golpes de Mavi se intensificam. Essa ausência de justiça na trama não apenas expõe a fragilidade das protagonistas diante das artimanhas do destino, mas também lança luz sobre a necessidade premente de um sistema legal eficaz que as proteja de injustiças e arbitrariedades. Enquanto a trama se desenrola em um emaranhado de dilemas éticos e morais, resta saber se Luma e Viola encontrarão a coragem e determinação necessárias para desafiar o status e reivindicar a justiça que lhes é negada, ou se sucumbirão diante das forças obscuras que conspiram contra elas. O padrão perturbador do silêncio das vítimas se revela de forma contundente, especialmente nas figuras vulneráveis de Luma e Viola, que se veem enredadas nas teias de falsidade tecidas por Mavi. Este silêncio eloquente, permeado pela inação diante das adversidades, lança um novo matiz de complexidade sobre a narrativa, evidenciando não apenas a fragilidade das protagonistas, mas também a ausência de um sistema legal eficaz capaz de ampará-las em seus momentos de angústia e desespero. Viola, acusada injustamente e despojada de seus recursos sem ter a chance de se defender, representa um arquétipo de vitimização que ecoa pelas páginas da novela. Seu silêncio ressoa como um grito abafado, uma denúncia implícita da injustiça que a cerca, mas que a paralisa em sua busca por justiça. A falta de reação, em meio às investidas implacáveis de Mavi, não apenas a expõe à mercê de um destino inclemente, mas também destaca a impotência de suas ações diante de um sistema que mais a oprime do que a protege. Por outro lado, Luma, também mergulhada em perdas significativas e desprovida do amparo legal necessário, personifica a resignação forçada das vítimas que se veem acuadas diante das adversidades. Seu silêncio, carregado de resignação e desesperança, revela a dureza de uma realidade, onde a justiça parece um conceito distante, uma promessa vazia que se desfaz à medida que as sombras da injustiça se avolumam. A ausência de ação das protagonistas em busca de seus direitos violados não apenas as expõe à voracidade dos vilões que as cercam, mas também aponta para uma lacuna profunda no sistema legal que deveria protegê-las. O silêncio eloquente das vítimas é um eco sombrio que ressoa pela trama, questionando não apenas a inércia das personagens, mas também a eficácia de um sistema que as deixa à mercê de injustiças e arbitrariedades. Nesse contexto, o silêncio das vítimas se torna um tema central
que permeia as entrelinhas da narrativa, lançando um olhar incisivo sobre a vulnerabilidade das protagonistas e a complexidade de desafiar um sistema que as marginaliza. A falta de voz em meio às tormentas que as assolam não é apenas uma expressão de impotência, mas também um convite à reflexão sobre a necessidade premente de uma justiça que as acolha e as proteja em suas jornadas atribuladas. À medida que a trama se desdobra em um emaranhado de intrigas e dilemas éticos, o silêncio das vítimas emerge como um fio condutor que tece os destinos de Luma e Viola em um tecido complexo de desespero e redenção. Resta saber se o eco de suas vozes silenciadas será finalmente rompido pela coragem e determinação ou se a sombra do silêncio continuará a pairar sobre seus destinos, obscurecendo a luz da justiça que tanto almejam e merecem. O desafio da prova da inocência se revela como um obstáculo monumental para Viola, cuja integridade é posta em xeque por acusações infundadas que ameaçam arruinar sua reputação e sua vida. A saga de Viola, em busca da redenção e da verdade, lança luz sobre a complexidade de provar a inocência em um contexto onde a justiça parece distante e inacessível. A falta de um guia legal adequado para navegar pelas intrincadas malhas do sistema jurídico intensifica a vulnerabilidade de Viola diante das maquinações de Mavi, que se mostram implacáveis em sua busca por destruir a protagonista. A ausência de orientação especializada não apenas a coloca em desvantagem, mas também ressalta a importância crucial de contar com um advogado competente para enfrentar as acusações que pairam sobre ela. A jornada de Viola para provar sua inocência é permeada por obstáculos e armadilhas, onde a falta de suporte legal a coloca em um campo minado de incertezas e perigos. Sua luta solitária contra as forças que conspiram para condená-la injustamente destaca a necessidade premente de ter ao seu lado um defensor capaz de guiar seus passos no labirinto da lei, onde um erro pode significar a diferença entre a liberdade e a condenação. A prova da inocência se torna não apenas um desafio pessoal para Viola, mas também um reflexo da fragilidade do sistema legal em proteger os inocentes e punir os culpados de forma justa e imparcial. A falta de recursos e conhecimento jurídico adequado amplifica a angústia da protagonista, que se vê acuada em um dilema ético e moral que ameaça consumir sua esperança e sua dignidade. Enquanto Viola enfrenta os reveses de sua batalha solitária por justiça, a trama se desdobra em um emaranhado de intrigas e reviravoltas, onde a verdade se torna um bem precioso e fugidio, difícil de alcançar sem o apoio de um aliado legal confiável. A incerteza paira sobre seu destino, enquanto a sombra das acusações injustas a envolve em um abraço gélido, desafiando-a a encontrar forças para resistir e provar sua inocência perante um tribunal implacável. O desafio da prova da inocência se torna assim um tema central que permeia as entrelinhas da narrativa, lançando um olhar incisivo sobre a fragilidade do sistema legal em proteger os inocentes e a importância vital de contar com a orientação de um advogado competente para enfrentar as tormentas legais que se avizinham. O destino de Viola se mantém em suspenso, aguardando o desfecho de sua saga de redenção e verdade, onde a justiça finalmente poderá prevalecer sobre as sombras da injustiça. E assim, o ciclo de desafios e superações continua a se desdobrar, revelando novas camadas de complexidade e dilemas éticos que aguardam para serem explorados. A presença marcante da chantagem e a ausência de justiça se entrelaçam em um enredo repleto de incoerências e reviravoltas que desafiam as expectativas do público. Personagens como Luma, em sua busca por soluções rápidas e eficazes, optam por caminhos obscuros como a chantagem, em detrimento de buscar o amparo de profissionais legais
que poderiam oferecer uma abordagem mais ética e eficiente para resolver seus dilemas. A decisão de Luma em recorrer à chantagem como meio de obter justiça revela não apenas sua vulnerabilidade diante das adversidades, mas também sua falta de confiança no sistema legal e na capacidade dos profissionais jurídicos em proteger seus interesses. Em um diálogo tenso com Viola, Luma desabafa. Às vezes, a justiça parece um conto de fadas inalcançável e a chantagem se apresenta como a única saída viável em um mundo de sombras e mentiras. A subestimação da inteligência do público ao retratar personagens tomando decisões questionáveis e pouco éticas mina a credibilidade da trama e contribui para a queda da audiência. A falta de uma representação adequada de advogados competentes na história não apenas enfraquece a narrativa, mas também alimenta críticas acerca da falta de verossimilhança e profundidade na abordagem dos temas legais presentes na novela. Em um embate emocionalmente carregado, Luma confronta Mavi em um confronto tenso, onde as palavras se transformam em armas afiadas. Você acha que pode manipular a todos, mas eu não vou mais permitir que suas mentiras destruam vidas impunemente. Chegou a hora de enfrentar a verdade, custe o que custar. A tensão no ar é palpável, refletindo não apenas o conflito entre as personagens, mas também a luta pelo reconhecimento da justiça em um mundo marcado pela corrupção e pela impunidade. A ausência de advogados competentes como figuras centrais na trama de Mania de Você é um ponto crucial que enfraquece a narrativa e mina a credibilidade das situações legais apresentadas. A falta de representação adequada de profissionais jurídicos capacitados contribui para a construção de um universo ficcional onde a justiça é distorcida e a chantagem emerge como uma alternativa viável em um cenário de impunidade e falta de escrúpulos. A saga de Luma, em sua jornada de confronto com as sombras que a cercam, lança um olhar crítico sobre as escolhas éticas e morais enfrentadas por personagens em um ambiente permeado pela falta de justiça e pela corrupção. A chantagem, como reflexo da descrença no sistema legal vigente, se apresenta como uma solução rápida e aparentemente eficaz em um mundo onde a verdade muitas vezes se perde nas dobras da mentira e da manipulação. Enquanto a trama se desenvolve e os personagens se veem envolvidos em um intricado jogo de interesses e segredos, a falta de representação adequada de advogados competentes continua a ser um ponto fraco que compromete a veracidade e a profundidade da narrativa. O ciclo de incoerências e reviravoltas se perpetua, lançando um desafio constante à credibilidade da novela e à capacidade de cativar a audiência em meio às críticas crescentes sobre a falta de realismo e consistência na abordagem dos temas legais. Assim, a trama de Mania de Você segue seu curso imprevisível, envolvendo os espectadores em um turbilhão de emoções e dilemas éticos que desafiam as convenções e expectativas do público. O eco das escolhas dos personagens ressoa na trama, ecoando a dualidade entre a busca pela justiça e a tentação da chantagem, lançando um olhar incisivo sobre a fragilidade do sistema legal e a complexidade das relações humanas em um ambiente permeado pela falta de escrúpulos e pela luta pelo poder. E assim, o ciclo de desafios e confrontos se renova, abrindo espaço para novas reviravoltas e dilemas éticos que aguardam para serem explorados. Até o próximo vídeo.